no ar mais um episódio do SV Tá On, o terceiro episódio dessa trilha super especial. Garanta o sucesso do seu varejo em 2025. E o tema de hoje é muito importante para o nosso varejo, o tema de diversidade. Então eu vou deixar a minha convidada se apresentar, porque assim, o papo de hoje está imperdível. Tudo bem? Tudo bem, Ju. Se apresente. Tá. Bom, meu nome é Amanda Sempioni, eu sou psicóloga, trabalho hoje na Coop, Cooperativa de Consumo, lá da região do ABC. E é um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão importante, tão relevante. Muito obrigada pelo convite, porque esse assunto precisa ser falado. É isso. A gente precisa falar sobre diversidade e inclusão, principalmente no varejo. Com certeza. Temos um episódio dedicado para isso. Então, vamos voltar um pouquinho, conta um pouquinho de você, até da própria Coop, a trajetória, sim. como é, para quem ainda não conhece. Sim. A Coop, como eu falei, ela é uma cooperativa de consumo. Ela é a maior aqui da América Latina. Temos hoje 35 supermercados espalhados ali pela região do ABC. Temos algumas unidades no interior de São Paulo também. Hoje ela atende drogarias. Então, supermercados, drogarias. Tem uma parte de financeiro também. Mas a Coop, ela nasce há 70 anos. De uma rede chamada Grupo Ródia, não sei se vocês conhecem, é lá da região de Santo André. Esse Grupo Ródia era um grupo de amigos que estudavam sobre o cooperativismo e fundaram aí a Coop como uma rede de supermercados, naquela época uma rede pequena para atender as necessidades daquela comunidade. Então, quando a gente fala de diversidade, inclusão, de ESG, sustentabilidade como um todo, o cooperativismo ele já via isso há muito tempo atrás. Né? Então, tá na essência da Coop e do cooperativismo, falar sobre a comunidade. Então, um dos princípios até é esse interesse pela comunidade. Então, nossa, como posso dizer, lá atrás eles já tinham esse olhar muito forte para a comunidade ao redor deles. Então, criaram esse supermercado e foram, acho que cerca de 200 pessoas na época e espalharam isso e foram expandindo. Então, hoje a gente não faz mais parte desse grupo Ródia, a Coop ela já é apartada disso e tem toda essa rede. Então, a responsabilidade social, que é justamente a área que eu estou hoje, cuida desses temas que são tão importantes para nós. E conta um pouquinho sobre você. Qual é a sua bagagem? Como você contribui nesse universo que é tão rico e tão diversificado e que realmente precisa ser falado, né? Sim. Como eu disse, eu sou formada em psicologia. Estou na área de RH já vai fazer mais de 5 anos. Entrei ali em uma rede de... Não era varejo, é uma indústria, mas também atendia o varejo. Entrei lá como estagiário, fui evoluindo. Era uma multinacional britânica, então, ao longo dessa trajetória, eu já tinha tido contato com diversidade, com sustentabilidade. Vim para a Coop um pouco com esse objetivo. Meu olhar era um pouco focado em pessoas com deficiência e os jovens aprendizes. E aí foi uma grata surpresa quando eu tive que tomar conta da área de diversidade como um todo. Legal. Então, na Coop hoje eu estou como líder do Comitê de Diversidade e temos diversas frentes, desde falar sobre liderança feminina, falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, falar dessa nova geração que é o assunto do momento, né? Essa geração Z. Então, é como lidar com tudo isso, né? Dentro de uma rede de supermercados com mais de 5.000 colaboradores. Muito bacana. Então, Exatamente essa é a nossa trilha. A gente aborda todos esses temas que estão em pauta. Então, a gente fala de liderança, fala de dificuldade, da alta rotatividade no varejo. Exato. Do perfil desse consumidor também, da pessoa dentro da loja. Então, como você falou, os jovens aprendizes ou até pessoas com diversidade. Então, assim, o episódio de hoje é especial porque a gente quer falar mais de diversidade, inclusive foi pauta, né? A gente fez essa notícia no site, então a gente quis convidar para a gente falar disso, uma notícia justamente falando do curso, né? Do programa de Libras. Então eu queria entender melhor, assim, fala um pouco mais, porque para a gente foi realmente algo que chamou a nossa atenção, assim, de um varejo realmente que tem uma representatividade grande, ter esse olhar, porque para quem às vezes está
começando, ou às vezes quem vem muito do tradicionalismo, né? De, eu sou a terceira geração de uma loja, a gente não quer olhar para isso, eu tô aqui tão preocupada com a minha margem, com o meu lucro, enfim, com a carne, com o preço disso, com o preço daquilo. Essas pautas acabam passando batido. Sim. Então, chamou muito a nossa atenção de um modo muito positivo entender mais sobre esse programa. Então, conta pra gente como ele começou. Vamos lá. Conta mais. Bom, esse interesse pela comunidade, ela é genuína, né? Esse curso de Libras, ele tem, mais de 20 anos. Ele foi regulamentado mesmo como nosso parceiro, que é a Sescope, em 2017. Então, a gente tem os dados dele a partir de 2017. Então, lá naquela época, a gente já tinha pessoas com deficiência auditiva na empresa, pessoas surdas que se comunicam através da Libras. Então, como é que a gente se comunica com essas pessoas? Né? Não tem como a gente deixar ela simplesmente ali repondo uma gôndola, afastada de todo mundo. Não, a gente precisa fazer parte disso, a gente precisa falar com essa pessoa. Então, o curso ele começa a partir desse interesse. Sim. Interesse em eu preciso me comunicar com essa pessoa. Né? Ela está na língua dela, porque a Libras é a língua dessa pessoa, assim como o português é a nossa primeira língua. E a gente precisa fazer essa troca. Então, ele surge a partir disso. Só que até 2023, isso era apenas um curso. Então, quem tinha interesse, ia lá, se inscrevia. Às vezes porque tem um colega que é surdo, às vezes por tem alguém na família. E aí, ano passado, a gente percebeu que poderia ser algo a mais. Que esse curso não é só um curso. A gente tem que dar um novo sentido para isso. Né? As pessoas precisam entender o que é essa comunidade surda. Né? O porquê falar disso. Então, eu entrei na COPE ano passado, só para nos situar. Quando eu entrei, eu fiz uma campanha sobre o cordão de girassol. Não sei se vocês conhecem, mas o cordão de girassol ele serve para identificar as pessoas com deficiências não visíveis, o que entra a pessoa surda, o que entra uma pessoa com deficiência intelectual, e a gente foi distribuindo para todas essas pessoas que queriam o cordão, né, o uso ele é opcional. E a gente começou a pensar, poxa, como é que eu vou explicar para a pessoa surda sobre o cordão? Então, eu mesma fui até as lojas junto com uma colega minha, que também é surda, ela trabalha comigo. Então, a gente conseguiu se comunicar bem. E aí, eu, de certa forma, passava para ela e ela passava para as pessoas surdas em Libras. E desse jeito, a gente foi conseguindo conversar com todo o nosso público. Então, hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 280 pessoas com deficiência na COPE. Isso funcionários? De funcionários. Legal. Disso, 40 tem alguma deficiência auditiva. Mais ou menos umas 20 pessoas são surdas. Tá? Surdas de falar de se comunicar através das libras. Poucas fazem a leitura labial, então a gente precisa entrar a fundo nessa comunidade. Então, foi isso que eu fiz. Fui até as lojas, eu e a minha colega, e a gente aproveitou esse momento para conhecer as pessoas, para conversar de fato. Então, o que você precisa? Como é que você se sente? E por incrível que pareça, o que todas falavam era: me sinto sozinha. As pessoas não conversam comigo. Não tenho com quem conversar. E aí você se sente, né? Poxa vida. Você conversa o tempo todo com as pessoas, mas a gente está ali conversando em português, enquanto tem outras pessoas que não conseguem conversar, ter uma comunicação por essa dificuldade por conta das línguas. Então, perfeito. O que a gente fez? Pegamos esse curso de Libras, ele precisa ser algo maior. As pessoas, além de aprenderem a Libras, elas precisam entender o porquê. Né? O porquê de tudo isso, da onde vem isso, o que é a comunidade surda, por que essas pessoas precisam ter alguém também. Então, foi a partir dessa ideia. Legal. Surgiu o projeto Sinais em Sintonia. Além do curso básico, e nesse curso a gente formou mais de 90 pessoas. Isso você formou pessoas não surdas para se comunicarem com as pessoas surdas. Exatamente. Foram colaboradores ouvintes que se inscreveram para fazer o curso. Legal. E aí cada turma tem mais ou menos umas 30 pessoas. Tá. Entre 20 e 30 pessoas, varia muito de ano a ano. Tá. Mas a ideia no primeiro semestre eles realizam esse curso básico.
no segundo semestre, a gente disponibiliza o curso intermediário. Então, dá para se comunicar bem ali com a pessoa com deficiência. Isso dá algum certificado, alguma coisa assim? Sim, a gente tem a parceria com a Sescope e eles recebem um certificado de Libras intermediário. Que tá? bacana. Não é um curso de interpretação, tá? Não é você sair daqui como uma intérprete de Libras. Mas é um intermediário para você conseguir se comunicar com aquela pessoa. Tá. Né? Então, feito esse curso intermediário, aí ano passado foi a primeira turma de intermediário que nós tivemos, nós formamos mais ou menos 16 pessoas. Né? Eu fui uma delas, inclusive, é apaixonante a Libras. Após isso, a ideia é que essas pessoas elas sejam porta-vozes. Essas pessoas estejam ali como agentes de transformação dentro das nossas lojas, tanto para atender os nossos colaboradores, como os nossos cooperados, né, que são os nossos clientes. Sim. Então, foram vários cases que a gente foi escutando durante o curso, de uma das alunas, que é da drogaria, ela é balconista, sempre tinha um cliente que é surdo, um cooperado surdo, e ele ia sempre com a folhinha, escrito já o que ele precisava. Porque ele sabia que as pessoas não iam conseguir entender. E aí, quando ela chegou pra ele, falou, bom dia, você tá bem? E aí ele ficou surpreso. Né? Nossa, alguém está falando a minha língua, alguém está se comunicando comigo. E aí você vê o sorriso da pessoa, assim, aí ele começa a conversar, fala do remédio que ele precisa, e tudo em Libras. E aí a atendente entende isso. E consegue atender ele de uma forma melhor. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só para as nossas pessoas também colaboradoras, a gente está falando também para fora. Então, como um varejo, como uma rede de supermercado, ter pessoas dentro das nossas lojas que falam Libras, que consigam se comunicar, olha quantos cooperados a gente não conseguiria atender. Né? A gente consegue atender muito mais pessoas. Sabe que eu fiquei curiosa? Se eles são funcionários, como eles passaram no processo da seleção? Porque eu pensei, falei, bom, tá bom, ele tá dentro da loja e ele tem essa dificuldade, mas espera aí, e como ele chegou até lá, né? A pessoa surda, você diz? É. Sim. No nosso processo seletivo, todas as pessoas da seleção, elas são treinadas para atender as pessoas com algum tipo de deficiência. Tá. Então, a deficiência auditiva, quando a pessoa ela é surda, a gente oferece intérprete de Libras. Então, em todo o processo, a pessoa tem esse apoio. Tá. A gente tem isso muito forte lá dentro. Então, mesmo quando tá na integração, a pessoa é acompanhada por uma intérprete. Bom. Então, ela pode ser ajudada ali a explicar onde ficam os lugares, qual é o trabalho. E mesmo depois. Então, mesmo que seja daqui 3, 6 meses, a pessoa precisa fazer uma avaliação de desempenho, um feedback com a liderança, a gente chama a intérprete e é feito ali a conversa um pouco mais formal. No dia a dia, nossas RHs de unidade, a maioria delas já foram treinadas, então, às vezes no dia a dia mesmo, que precisa ali conversar, elas sabem um pouco de Libras e conseguem ali explicar uma folha de ponto, é algo que está errado ali no Lerite, que o colaborador está com alguma dúvida, isso elas conseguem explicar em Libras. Quando não, elas me chamam, ou chamam outra pessoa ali da unidade que tem um pouco de conhecimento também. Que bacana. Eu passei por essa situação, eu quero só entender um pouquinho mais a questão que você falou assim, o cordão é opcional, né? Isso. Eu passei por uma situação, eu estava numa rede de supermercados como cliente, e aí tinham 2 repositores, né, no corredor, assim com o carrinho. Certo. E eles estavam repondo, e aí eu cheguei, oi. Eu falei, uns 5. Aí eu mexi no carrinho, né? Aí o outro virou pra mim e fez assim, ó. Eu me senti tão mal, porque eu falei, mas ao mesmo tempo eu falei, não tinha como saber. Até eu falei, será que eles estão com música? Ainda assim, como eu tenho a voz rouca, né? Eu falei, será que eu tô falando baixo? Eu fui aumentando o oi, né? E aí eu falei, poxa, então assim, o quanto também essa comunicação, eu entendo que, lógico, a pessoa não é obrigada a andar com um cartaz falando que ela tem uma deficiência, eu entendo isso. Sim. Mas, de repente, nessa posição de trabalho, ali, ter essa obrigatoriedade, digamos assim, para que não olhe uma agressão, de repente, no sentido dela se sentir, sabe, diminuída, ou a pessoa se sentir mal, enfim, ou ter alguma questão maior. Então, eu achei uma situação muito curiosa, porque eu falei, nossa, que bacana, que legal.
Sim. Eu olhei e falei, olha, então eu nunca tinha tido contato com pessoas com deficiência no trabalho, assim, né, no dia a Sim. dia. Achei muito bacana essa rede também já ter essa mão de obra ali contratada para Sim, isso. sim. Então significa que sim, estamos tendo essas pessoas ali, legal. Estamos abrindo as portas. Estamos abrindo. Eu já tinha visto cadeirantes, eu já tinha visto pessoas com deficiência de locomoção, e só. É a primeira vez que eu vejo assim, uma deficiência, como você falou assim, a do girassol, que são as não visíveis, sim. né? Então, como fica isso? Não sei se tem uma legislação, ou se dentro do próprio RH poderia existir essa coisa de, olha, no meio de trabalho precisa ser sinalizado. Como é isso? Existe uma legislação brasileira que regulamenta o cordão de girassol. Tá. Mas lá mesmo diz que ele não é opcional. Cada um usa se quiser. O nosso papel ali, como área de responsabilidade social, é explicar. É fornecer o conhecimento. Tá. Então, quando todo mundo sabe por que utilizar, fica mais fácil ele aceitar aquilo. Tá. Então, a gente jamais vai colocar, olha, é obrigatório o uso, tem que usar, senão você vai tomar alguma medida disciplinar. Não, não é nesse ponto. Não é uma imposição. Tá. Mas eu estou te dando esse cordão como uma forma de um cuidado. Um cuidado para você, colaborador, e um cuidado também, uma forma de Sinalizar, que as outras né? pessoas saibam Isso. também. Então, ali, talvez nessa situação que você contou, se a pessoa estivesse usando algum cordão de girassol e você soubesse o significado disso, talvez você fala, então pode ser uma pessoa surda, pode ser uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Então, você já vai um pouco mais paciente para ser atendido por essa pessoa, né? Ou você sabe que, então, por exemplo, a pessoa pode ser surda, então ela pode não estar me escutando. Então eu vou ali, se eu preciso pedir alguma coisa, eu vou ali, toco no ombro dela, gentilmente, sem empurrar, ou aceno na frente, para ela saber que eu estou precisando de ajuda. Sim. Né? Então são alguns, diria, uns truques que a gente vai fazendo para conseguir se comunicar com essas pessoas. Sim. E você falou em questão de sempre ver em algumas outras redes, né, algumas outras empresas, sempre a pessoa com uma deficiência física. Isso foi muito surpreendente na Coop, porque é o contrário, né? Então, claro que temos as pessoas com deficiência física, mas uma coisa que eu não via em outras empresas é pessoas com uma deficiência intelectual, pessoas autistas, pessoas com retardo mental, e aqui a gente tem. Então, na Coop, tem tanto interesse pela comunidade que isso já não é um problema. A pessoa ter isso não é um problema. A gente vai incluir, vai ensiná-la o trabalho, né? A gente vai inserir essa pessoa no mercado de trabalho, porque também precisa, né? Então, dos 280 pessoas que a gente tem, praticamente 100 delas têm algum tipo de deficiência intelectual. Então, ter 20 pessoas surdas, isso também eu vejo como um case, porque não se vê isso em outras empresas, né? Vê um pouco em fábricas, até por questões ali, mas em rede de supermercado me surpreendeu muito. A gente falou bastante aqui da questão do quanto o supermercado tem papel social, do como isso realmente se mostrou na pandemia. Então, essa questão da comunidade, de se importar com dentro e com fora. A gente falou de diversas pautas aqui, de programas que a pessoa sente que faz parte de um programa social. Enfim, realmente tem toda essa movimentação por trás. Como que fica essas pessoas? A gente também falou muito da dificuldade de cultivar esses funcionários. Então, esses primeiros empregos não trilharem um caminho ali. Então, é uma dor muito grande do varejo, essa rotatividade muito grande. Então, assim, não ter a mão de obra. Aí a questão do líder. Então, eu tenho duas perguntas. Se você, por esse meio e esse olhar, consegue, digamos, cultivar esses funcionários e trilhar eles por esse olhar de acolhimento, respeito, capacitação e igualdade ali dele, né, de como você falou, um ouvinte, conversar com ele de igual para igual, ele não ser segregado, né, como aquela história de, eu tô cumprindo uma cota, isso é ruim, isso tem que acabar. Exato. E se você tem alguma liderança nessa posição? Olha, vamos lá. Acho que a trilha para essas pessoas, uma trilha de desenvolvimento para essas pessoas, ela é mais desafiadora, né? Até porque a gente fala muito dos nossos vieses. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Existem os Viés nossos... de confirmação. os nossos vieses inconscientes. Então, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente pensa o quê?
muitas vezes que essa pessoa não é capaz. Então, isso a gente vem trabalhando muito na COP. Então, as pessoas precisam conhecer os termos, as pessoas precisam conhecer que ela achar que a pessoa com deficiência não é capaz é capacitismo. E isso é um preconceito. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Pra gente conseguir reconhecer que essas pessoas têm um lugar e que elas são quão capazes como qualquer outra pessoa. Então, a gente até vem, eu vejo, é um passo de formiguinha mesmo, mas a gente vê pessoas sendo promovidas, passando por outros cargos, pessoas com deficiência, e mostrando que eu recebo muitas perguntas, né? Então, a pessoa, ela pode ir pro caixa? Ela pode estar no caixa? Aí eu pergunto, mas por que não? Mas por que não poderia? Vamos conversar melhor? Você que tá aí o dia inteiro com essa pessoa, como que ela é? Você acha que poderia surgir algum problema para a pessoa? Alguma dificuldade que ela poderia sentir? Você já conversou com ela sobre isso? Já perguntou se ela se sente à vontade para estar atuando numa frente de caixa? Aí as pessoas falam, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso, vou lá conversar. E aí depois vem e fala, nossa, deu super certo, a pessoa tá lá, engajada, quis. É surpreendente, assim, que muitas pessoas acham que não tem esse espaço, mas tem. Sim. E aí a segunda pergunta sobre a nossa liderança, né? Isso. Se tem alguém que de repente ascendeu até lá ou que veio já para esse cargo com esta... Com uma deficiência. Sim. Olha, esse é um outro desafio. É um teto de vidro. Né? Assim como a gente fala que existem tetos de vidro para uma liderança feminina, eu fico imaginando, imagina para pessoa com deficiência. Entendi. Né? Então, é um desafio. Acho que não só aqui no varejo, mas para todos os lugares, né? É um desafio a gente promover essas pessoas, até porque é um dos nossos próprios vieses que a gente vem trabalhando, e ascender a um cargo de liderança é um trabalho árduo. É por isso que que eu falo, cada vez mais falar sobre o tema, expor, Exato. conversar bastante, sair do lugar, quanto mais um viés é desfeito, porque assim, uma verdade só deixa de ser verdade quando alguém questiona. Exato. Pensa assim, Fala, é verdade até incomodar. então. Exato. Então também foi pauta aqui da nossa trilha, né, de assim, olha, vamos provocar, vamos, mas sempre foi feito assim, mas e se a gente fizer diferente? Sim, exato. Então, assim, mas também tem um outro lado que a gente percebe, quem lida com esse público, eu também já participei de alguns grupos assim, já tive contato, a gente percebe também a falta de amparo para ela própria se sentir capacitada. Então, existe, claro, o viés de quem está recepcionando, mas o dela própria, também. ela já se sente menos. Então, às vezes, ela não tenta algo novo, ela não sai um pouquinho dali, porque claro, super entendo a dificuldade dela própria. Sim. Mas eu digo como uma coisa, uma depende da outra. Então você tem tanto o viés de quem tá, que não tem, de repente, né, que tá com aquela visão formatada, mas que eu também penso, e aí uma defesa minha, que é retroalimentado por quem tem a deficiência. Então cabe a eles também, como agora está vindo muito, então eu sou muito a favor de falar disso e realmente, como eu falo, dar palco para isso acontecer, palco, luz, para que a própria pessoa com deficiência fale, como você falou, qual é a sua necessidade. Porque quem não tem a necessidade, é difícil você saber o que o outro precisa, qual é o universo dele. Então, fala assim, eu me sinto muito sozinha. Tá, e outras questões, né? Como ela está ali inserida nessa dinâmica toda, o quanto ela também... Não, então, é um tema que, claro, a gente tem que falar, vocês têm promovido isso ou isso ainda está muito interno lá dentro? Como vocês têm lidado com isso? De repente é uma bandeira que você acha que vale, sabe, pôr numa mídia maior ou de repente lançar um programa. A Coop lançou um programa de formação para outros. Então, às vezes eu tenho uma rede de supermercado e eu não consigo fazer ali. Mas, poxa, a Coop tem um programa. Então, vocês veem, vocês pensam, você acha que isso é possível? Sim. Nada é impossível, né? Já é um ótimo start. Acho que nada é impossível. Tudo a gente pode chegar lá. Eu falo que são alguns níveis. Então, a gente está sensibilizando as pessoas no tema de diversidade. Então, hoje, na Coop, eu entendo que é um tema que está sendo falado, mas que ainda estamos engatinhando.
Sim. Então, a gente precisa falar e cada vez mais. Então, ano passado a gente falou para todos os nossos níveis. Esse ano a gente vai reforçar ainda mais. Então, sai por meio de comunicação. Todos os nossos treinamentos têm um módulo de diversidade. Então, isso, a nossa área de DHO, ela está muito forte com isso. A área de responsabilidade social, ela conecta todas as outras áreas, né? Então, eu, estou como líder do comitê, a gente conecta a área de comunicação, a área de DHO, a área de voluntariado. O que é DHO? DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. Boa. Seria a área de treinamento. Legal. Então, tá tudo conectado. Então, quando a gente fala de diversidade, ela sai para todas essas outras áreas. Sim. Mas ainda lá dentro. Tá. Então, quando vamos fazer um programa de liderança feminina, que isso também é um dos nossos programas. Então, é uma aceleração de carreira, porque a gente percebeu um teto de vidro. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente percebe outros tetos de vidro. Então, teto de vidro é até onde essa pessoa pode chegar. A partir daqui, se torna mais difícil. Tá. E por quê? E aí a gente vai questionando. Então, você falou, por exemplo, da questão dentro da pessoa, né? Como a pessoa pode estar se sentindo, talvez ela não se sente capaz também. Tem isso, a gente vê isso nas mulheres, né? A gente tem essas questões também. Quando a gente vai se aplicar para uma vaga, a gente fica, nossa, não sou capaz disso, não sou capaz de assumir essa promoção. Com as pessoas com deficiência, da mesma forma, né? Vamos pensar que tem uma questão de educação também. Então, vamos pensar que lá atrás, quando essa pessoa surda começou a estudar, para que escola que ela foi? Né? Então, que amparo ela teve, às vezes, na família. família. Ela teve na família. Então, a gente percebe, por exemplo, a família dessa pessoa surda muitas vezes não sabe Libras. Então, não foi atrás para aprender Libras. E é a própria família. Então, quanto essa pessoa já não se sente sozinha desde lá atrás? Sim. Né? Então, não tá só aqui no ambiente de trabalho, mas também pega toda a carga dessa pessoa. Então, ela já se sente sozinha aqui, mas é um reflexo de tudo que ela já viveu. Sim. Né? Claro que aqui a gente precisa lidar com isso também, né? Para que também não faça parte dos traumas dela ali Não junto, contribui né? mais, Não contribua mais ainda. É aqui Pior que tem que ali. parar, né? Então, como a gente pode ser acolhedor nesse sentido, Sim. né? De entender que a pessoa já viveu muita coisa, que ela já passou por isso em outras instâncias da vida dela. Então, aqui, dentro da COP, dentro da empresa, ela precisa se sentir diferente, sentir que ela faz parte disso também. Eu achei muito interessante que você tocou que isso está dentro de responsabilidade social, porque quando a gente escuta, muitas vezes, eu até agora que eu estou mais inserida nesse meio, está ficando cada vez mais, eu também estou ganhando corpo e conhecimento. Mas eu entendi a responsabilidade social só como caridade, doação de alimento. E aí é muito bacana porque não é isso, é capacitação, é o olhar do amplo, né? Sim. Então, enquanto as práticas, né, ESG de forma geral, tem que abraçar tudo isso. Então, assim, não é só usar papel reciclável, não é só a loja ser verde, não é só eu ter a governança porque eu tenho ali os cargos. Às vezes não é nada disso que você precisa, como você falou, vamos olhar para a família dessa pessoa ali, ou da comunidade onde eu estou. Então, às vezes, só oferecendo emprego, você não precisa fazer caridade. Você não precisa doar alimento. Então, a gente, na APA Show, a gente vai ter um congresso especializado. O tema desse ano é o novo líder para o novo varejo. Então, a gente fala muito de quanto... Então, assim, essa pauta, eu acho que do ano vai ser assim, toda a nossa trilha a gente falou. Você comentou aqui a dificuldade dessa liderança realmente ser uma liderança especial, né? Então, o quanto realmente a gente precisa capacitar esses líderes, primeiro, para serem líderes de verdade, não chefes, líderes. Sim. Segundo, para atender e poder fazer esses cultivos desses primeiros empregos e sanar essa dor do próprio varejo, que pensa, ele mesmo retroalimenta o problema. Então, às vezes a gente olha e fala assim, o problema é esse, tá, vamos olhar de fora. A gente não está retroalimentando esse sistema. Então, a APA Show acaba tendo toda esse leque que a gente tem, toda a parte de responsabilidade social, sim, de práticas conscientes, de questões, lógico, ambientais, porque isso não tem mais tempo para não ser, isso precisa, mas também com a doação de alimentos, mas principalmente abrir para a liderança. Ou seja, líder, o que você está fazendo? Exato. Líder do varejo, né? Sim, então, vamos lá, da dor que a gente tem nesse setor, e de familiar, e a gente teve
Um episódio da trilha vai falar bastante sobre isso, de o quanto esse ambiente ainda é retrógrado muitas vezes, porque tá ali há 40 anos, há 60 anos, e sempre foi assim. Sempre faz do mesmo jeito. Sempre faz do mesmo jeito. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho margem, ou o governo me aperta, ou a indústria me aperta, ou o funcionário não para. Então, assim, e a gente falou também muito de autoimagem, né? Autoconsciência também ao longo dessa trilha, eu achei muito importante. A gente veio, desde depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, eclodiu muito isso de, e agora eu quero fazer terapia. Que você falou que você é psicólogo, né? Agora eu faço terapia. Agora eu faço dieta. Agora eu cuido da minha saúde. O planeta inteiro, nossa, na pandemia foi assim, geração suprassumo da saúde. Foi. Abriu tudo, acabou, né? Cadê essas pessoas? Então, assim, não foi uma coisa de verdade. Assim, lógico, uma grande parte, graças a Deus, ficou e permaneceu e abriu a chavinha, mas muitas não. Então, hoje, o quanto as lideranças e cada um é importante você entender. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu saber minha dor, minha fraqueza, minhas potencialidades, eu vou poder ir navegando nesse lugar e inspirando outras pessoas. Perfeito. Então, a pessoa com deficiência também tem que estar nesse lugar de... Então, assim como a mulher vem ganhando empoderamento, mais espaço, começou por algum grupo de mulheres que falou, chega... Não dá mais pra gente ter nesse padrão onde mulher não tem vez de voto, sabe, de coisas mínimas, não trabalha. Sim. Então, e a gente tá achando que isso é há quanto tempo? É há 2 gerações atrás, tá ontem, se você pensar. Sim. Então, é legal a gente, como você falou, provocar para falar, pessoal, né? Todo pessoal que tem deficiência, passem a falar, peraí, eu tenho voz, eu preciso eu preciso disso. Sim. Quanto mais vocês começarem, até toda a comunidade LGBT, todas as letras que eu esqueço, mas todas as letras, todas as diversidades aprenderam a se posicionar. A falar, eu também tenho um lugar aqui, eu também preciso disso. Então, pra gente que não está inserido nesse meio, falar, poxa, eu não tinha ideia. Então, precisa que você me fale, porque também. Eu via muito essa postura vitimista de, você não me respeita, você não isso, você não aquilo. Às vezes não, é simplesmente porque você não falou, é simplesmente porque você não. Então, acredito que 2 lutas muito importantes que podem ser cases para essas pessoas, né? Os negros e as mulheres. Eu acho que foram os maiores e os primeiros que falaram esse grito de vamos na força. Vamos lá. Mulheres na liderança, mulheres tendo salários mais compatíveis, não aceitando, enfim, questões de violência. Então, penso que assim, um exemplo como a Coop é muito para mostrar para outros supermercados e para qualquer lugar, é que a gente fala com o nosso público, né, com o supermercado, mas a indústria, dentro de casa. Então, você tem alguém com deficiência, para do lado dele e vive o dia dele. Eu lembro que teve, acho que um episódio, quando eu assisti a TV aberta, sei lá, em que milênio atrás, e aí eu acho que o repórter, na época, né, para você ver quanto é velho isso, o repórter passou um dia inteiro de cadeira de rodas, andando em São Paulo, para ele mostrar a dificuldade de como a cidade não era preparada acessível, não era, e assim, cara, São Paulo, que é uma mega metrópole, e ele fez, para mim isso gravou, faz muito tempo mesmo, eu não sei se era um Globo Repórter, faz muito tempo, e eu lembro que me chocou, porque ele, uma pessoa, né, não deficiente, sentou na cadeira de roda com a câmera e falou assim, eu vou viver um dia como se fosse um cadeirante para vocês verem a dificuldade que é. Então, assim, as pessoas passando por cima, ninguém para ajudar, não tem rampa. Se tem rampa, às vezes está quebrada. Ou às vezes é uma rampa que dá numa avenida que, assim, cara, se você não para ali, se um ônibus te atropela. Então, né? Como é legal esse tema da própria pessoa. Então, assim, a gente deixar o recado. Pessoas também com deficiência, por favor, né? Falem. Troquem com a gente. E mesmo que seja, isso não foi legal. Olha, eu tô sozinho. E é engraçado que você colocou isso, porque na Copa eles estão sentindo isso. Que eles podem falar, né? Que eles podem se impor. É até engraçado que o encontro que a gente teve esses dias, e na própria equipe de RH, nós temos pessoas surdas também. E eu não sei o que aconteceu, que um dos vídeos não tinha legenda. Era um vídeo rápido, assim, mas não tinha legenda. Isso é um erro. E aí a pessoa mesmo se levantou, conversou lá. Olha, tá sem legenda? Não pode. Né? Não pode.
Aí a gente pediu desculpas, falamos que a gente ia repassar o vídeo para ela com legendas. Mas é um cuidado que a gente tem que ter de incluir todas as pessoas. Então, todos os nossos vídeos têm legenda. Né? Todos os nossos vídeos institucionais têm a intérprete de Libras, têm uma legenda, para que inclua todas as pessoas, né? Uma linguagem mais acessível, para que todos entendam a nossa mensagem. Né? E quando algo está errado, que falem. A gente precisa saber também, né? A gente não sabe tudo. Então, que venham e nos ensinem também. Eu aprendi muito com a Bia, que é essa minha colega de trabalho, que é uma pessoa surda. Então, em 2024, no começo do ano, quando eu entrei, eu não sabia nada de Libras. Sim, não sabia. Mas eu tinha que me comunicar com a Bia, porque ela é minha colega. Né? Eu tinha que trabalhar com ela. E muito do meu trabalho e do dela se encaixam. Então, a gente ia ter muitas trocas. Eu precisei aprender. Né? Assim como eu, muitas vezes, ensino algumas outras questões para ela. Né? E hoje a gente percebe que a roda se encaixa. Por eu ter aprendido, por eu ter entendido ela, como ela se comunica. Ela ter me entendido, me esperado eu aprender para poder também ter essa troca saudável, né? entre nós duas. E é isso que eu passo para as outras equipes. Então, quando tem alguma coisa que não tá rodando como deveria, eu sempre pergunto. Eu sempre falo, né? Conversa com essa pessoa. Pergunta para ela o que ela precisa. Você tá percebendo que ela tá com uma dificuldade? Mostra isso. Mostra que você percebeu e se coloque à disposição para ajudar. Mostra como tem que ser feito. E muitas vezes eu vou até a loja e falo, olha, tá vendo esse serviço aqui? Se a gente adaptar para esse? E se a gente colocar essa pessoa nesse outro setor, que talvez ela vá ser tão produtiva quanto. Sim. Né? Ela vai se encaixar muito melhor aqui. Claro que tudo sendo conversado com essa pessoa também. Se ela tem interesse em mudar de setor, se ela tem interesse nessa promoção que estamos oferecendo, e sempre pensando nos desejos dessa pessoa, porque ela também tem desejos. Né? E é isso que a gente comunica, que a gente treina todos os nossos líderes, todas as pessoas lá, quando eu faço uma sensibilização, vamos entender essa pessoa, vamos buscar compreender essa pessoa. Né? Vamos perguntar, não vamos supor nada. A gente vai lá e vai perguntar quais são os desejos dela, o que ela quer, porque a gente não sabe. A gente precisa saber de algum jeito. Vamos reforçar, então, o C da comunicação que a gente falou, né? Dos 4 Cs agora. Então, no episódio especial, o primeiro da trilha, a gente falou muito do C da comunicação, que era o mais importante, e como a comunicação, né? Você precisa abarcar todos os públicos, e agora a gente põe, inclusive, todos os públicos mesmo, né? Então, assim, o quanto isso é importante. Então, assim, a gente tá arrumando pro fim. Então, assim, eu fiquei muito feliz da gente poder tocar nesse assunto, poder falar dessa pauta um pouco mais, que é delicada ainda para muitas pessoas. As pessoas tendem a fazer vista grossa, tendem a falar, o problema não é meu, né? Deixa que outra pessoa faz. Só que tem que pensar assim, é o seu cliente. Ele também pode ir na loja. E se você abrir a porta para ele, né? E você estiver preparado ali, você vai ganhar mais um cliente. Perfeito. Né? Então, às vezes, tá bom, ele não vai porque ele manda alguém. Não, você entendeu? Então é bom para ele também de alguma forma. E de novo, uma coisa que não custa nada, que você faz bem, né? Tem toda uma questão de bandeira. Então, o quanto uma bandeira pode ser valorizada por essas questões. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Deixa um recado para quem está assistindo a gente, como que eles encontram esse programa, como eles acessam, né? Falam com você para ter mais informações, de repente troca, querer saber mais. Sim. Ju, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e falar sobre esse tema. Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam entender as pessoas, ter esse interesse pela comunidade igual o cooperativismo tem. Então, se vocês querem saber mais sobre os nossos programas de diversidade dentro da Coop, se vocês querem saber como a gente fez esse curso de Libras, o quão ele é importante para nós, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail nosso de responsabilidade social, que é rsoc@coopsp.coop.br. Bom, eu estaria à disposição.
Muito. Esse episódio é o terceiro episódio da trilha, fique ligado, ele vai ao ar às quartas-feiras às 6 da tarde. Não perca, porque um episódio depende do outro, vocês vão ver que os temas estão todos interligados. Foi um prazer falar com vocês nesse episódio sobre esse tema que, para mim, foi incrível. Então é isso, nos vemos no próximo episódio.